Graça e paz, irmãos. Estamos hoje aqui para mais uma devocional e o texto que gostaria de dividir com vocês no dia de hoje é o texto que se encontra em Mateus, capítulo 6, e a leitura se dará do verso 25 até o 34. O texto da palavra do Senhor diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem e nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Nós estamos vivendo dias de incerteza, dias de ansiedade, isso não só pelo fato da Covid-19, mas também porque o século XXI é chamado do século da ansiedade. As pessoas no nosso tempo são pessoas que são muito ansiosas, estão sempre preocupadas com o dia de amanhã. Porém, Jesus, nesse texto, ele vem nos ensinar algumas coisas sobre, principalmente, a não ficarmos ansiosos. E para falar sobre isso, ele conta duas ilustrações. A primeira ilustração, ele fala das aves. Ele fala que as aves, elas não semeiam, não ceifam e nem ajuntam em celeiro. Todavia, o Pai Celestial as alimenta. E aí Jesus vai dizer o seguinte: se o Pai alimenta as aves, não vai alimentar vocês? Porque Jesus vai dizer que nós somos muito mais valiosos que as aves do céu. É interessante que em um culto doméstico, a minha filha falava sobre isso e ela colocou uma coisa muito interessante. Ela disse assim: olha, vejam os passarinhos. Eles acordam e quando eles acordam, eles não têm nenhum projeto, não têm nenhum plano, mas entre um voo e outro, Deus prepara o alimento para eles. E não é verdade? Não é assim? Os passarinhos não ficam elaborando um plano, não sabem um lugar determinado que vai comer, eles simplesmente vivem e Deus cuida deles. E Jesus está querendo dizer assim: olha, se Deus cuida dos passarinhos, quem dirá vocês? Vocês valem muito mais que os passarinhos. E Jesus ainda vai concluir essa ilustração dizendo assim: quem de vocês, por mais que se preocupe com as coisas, vai conseguir acrescentar uma hora sequer do curso da sua vida? Então, querido, Jesus está nos ensinando que não adianta nós ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã. O que nós temos que fazer é descansar no Pai, sabendo que o Pai vai cuidar das nossas vidas e tendo a certeza que Ele vai prover todas as coisas, porque a preocupação não vai fazer com que a gente viva uma hora a mais sequer do nosso curso da vida. E a segunda ilustração, Jesus fala dos lírios e vai dizer que os lírios, eles não trabalham e nem tecem, e todavia ele vai dizer assim que Deus a veste. E aí Jesus até mesmo diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Um lírio, no tempo de Jesus, a única função que ele era utilizado era para ornamentar, era um enfeite. O lírio é uma flor muito bonita, mas naquele tempo ela não tinha nenhuma utilidade. E aí Jesus diz assim: olha, se o Pai veste os lírios tão belamente, você acha que o Pai não vai vestir vocês? Então pense bem, queridos,
Jesus está dizendo aqui, olha, não fique preocupado, porque se Deus cuida até mesmo dos lírios, Deus vai cuidar das nossas vidas, porque nós também temos mais valor do que os lírios, é o que Jesus nos diz. E Jesus ainda vai dizer o seguinte, vai concluir essa ilustração dizendo o seguinte: quem se preocupa com essas coisas, quem se preocupa com a vestimenta, quem fica ansioso com essas coisas, não são os cristãos, são os pagãos. Porque os cristãos, eles têm Deus, o Pai Celestial, como o Pai, que cuida da vida deles. Como vai dizer em Lucas 11, que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial vai nos dar aquilo que pedirmos? Então, veja só, nós temos um Pai que cuida muito bem das nossas vidas. Então, não fique ansioso, não fique preocupado, mas tenha essa certeza, descanse nessa certeza de que Deus cuidará da sua vida. E no verso 33, Jesus vai dizer aquele texto que eu creio que muitos sabem de cor, onde Jesus vai dizer, olha, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O que o Senhor nos ensina com isso? O Senhor nos ensina que quando nós, queridos, estamos buscando fazer as coisas do reino, buscando a justiça do reino, nós temos a certeza de que Deus estará cuidando das nossas vidas. E aí eu faço uma pergunta para você, uma pergunta que eu sempre me faço também, quando eu sinto e percebo que eu estou ansioso. A pergunta que eu faço é a seguinte: quem sabe melhor cuidar de mim? Eu mesmo ou o próprio Deus? Eu não tenho dúvida. Quem cuida melhor de mim não sou eu, mas é o próprio Deus. E o próprio Deus vai me acrescentar tudo aquilo que eu precisar, enquanto eu estiver cuidando das coisas dele e do reino dele. E para concluir essa mensagem, quero só ler aqui, enfatizar o verso 34, onde Jesus diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. O que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando a não ficarmos preocupados com o dia de amanhã. Jesus nos manda nos preocuparmos com o dia de hoje. Mas qual é a preocupação que nós temos que ter no dia de hoje? É com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, com o que nós vamos vestir? Nada disso. A única preocupação que deve ter em nós para o dia de hoje é não cometermos o mal, não pecarmos contra o Senhor. Este, na verdade, é a nossa preocupação diária, porque até a oração do Pai Nosso vai nos ensinar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que a nossa preocupação diária não seja comer, o beber ou vestir, mas que a nossa preocupação diária possa ser fazer a vontade do Senhor, e sabendo que assim Deus nos guardará de todo mal. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e vamos pedir que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus traga paz aos nossos corações, que Ele tire toda ansiedade de nós e que Ele nos ajude a descansar nele, porque Ele tem cuidado de nós. Pai querido e bendito, muito obrigado, Senhor, porque essa Tua palavra é tão oportuna, essa Tua palavra é tão verdadeira. Essa Tua palavra, Senhor, é tão eficaz para nos confortar e nos consolar. E Deus, sabemos que temos vivido, Deus, dias que a ansiedade fica exacerbada em nossas vidas, ó Pai. Mas Deus, a nossa preocupação tem que estar, Senhor amado, simplesmente em não pecarmos contra Ti. Tira de nós, Deus, toda ansiedade. Guarda o nosso coração e nos ensina, Senhor, a aprender a descansar em Ti, porque a Tua palavra mesmo nos ensina, Deus, em Isaías 64, que o Senhor trabalha para aqueles que em Ti esperam, aqueles que estão descansando em Ti. E nós queremos ser esses, Deus, que estamos sempre descansando em Ti, descansando na Tua presença, sabendo que o Senhor é aquele que tem cuidado e continuará cuidando das nossas vidas, porque o Senhor nos trata como filhos amados e nós temos o Senhor como Pai Celestial, o Pai provedor, o Pai que cuida e supre cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Jesus, por Te conhecer. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado para com a minha vida e para com a vida dos meus irmãos.
nos abençoa. Se alguém que nos ouve nesta hora, Deus, se encontra com o seu coração ansioso, nós pedimos que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre o coração deste, para que este possa se aquietar e descansar em Ti. Muito obrigado, Senhor, por essa Tua palavra, muito obrigado por este momento de devocional, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Que Deus te abençoe e te conceda um excelente dia na presença do Senhor. Deus te abençoe, querida.